Sou babaca por me divorciar do meu marido e deixá-lo com a criança ao descobrir que não sou a mãe biológica? Preciso de conselhos. Não acredito que minha vida chegou a esse ponto. Sempre fiz de tudo para ajudar os outros, mas nas poucas vezes que preciso de ajuda, ninguém aparece para mim. Eu tenho 36 anos e estou há quase 10 anos com meu marido, de 35 anos, sendo 7 de casamento. Há pouco mais de 2 anos, tivemos o que eu pensava ser nosso filho por meio de uma barriga de aluguel. Após 4 anos tentando conceber sem sucesso, mesmo com intervenções médicas, descobri que não conseguia levar uma gravidez adiante. Sempre quis ser mãe. Devastada, é pouco para descrever como me senti ao descobrir que tenho uma condição médica que tornaria quase impossível levar um bebê a termo. Foi ainda mais doloroso quando precisei fazer uma cirurgia importante para remover miomas, na esperança de aumentar a fertilidade, mas complicações durante o procedimento resultaram em uma histerectomia parcial com a remoção do meu útero. Ainda tenho meus ovários, então começamos a pesquisar os custos de uma barriga de aluguel. É muito caro. Uma amiga próxima da faculdade, que já tinha 2 filhos, se ofereceu para ser nossa barriga de aluguel para reduzir os custos. Após 2 tentativas frustradas de fertilização in vitro que não resultaram em gravidez, ela engravidou na 3ª tentativa e teve um menino para nós. Eu estava tão feliz e ocupada após o nascimento, entre ser mãe e voltar ao trabalho após 4 semanas de licença maternidade, que não percebi os sinais de alerta. Eu deveria ter percebido os sinais desde o início, mas não percebi porque estava exausta de trabalhar tanto no meu emprego estressante e em mais 2 empregos de meio período, para cobrir a maioria das contas e os custos médicos e legais associados a essa amiga ser nossa barriga de aluguel. Eu era a principal provedora da casa. Minha amiga e meu marido começaram a conversar mais, e às vezes eu chegava em casa do meu trabalho de fim de semana e ela já estava lá, passando tempo com meu marido. Eu achei que era algo inocente e até bom que ela conhecesse meu marido melhor, já que ela estava no processo de carregar nosso filho. Eu estava grata por ter alguém nos ajudando a ter um filho. Também achei estranho que nosso filho tivesse olhos castanhos, já que nós 2 temos olhos azuis. Mas descobri que, embora seja incomum, às vezes isso pode acontecer devido à complexidade dos genes que controlam a cor dos olhos. Recentemente, tudo veio à tona quando levei nosso filho a uma consulta médica e eles fizeram exames de sangue que mostraram que ele tem um tipo sanguíneo que não é biologicamente possível se eu fosse a mãe dele. Ele é B positivo, eu sou A positivo e meu marido é O positivo. Imediatamente, comecei a me preocupar que a clínica de fertilidade tivesse cometido um erro e implantado o embrião errado. Comecei a consultar advogados para processar a clínica e fiz um teste de DNA para confirmar a paternidade. Os resultados mostraram que eu não sou a mãe, mas meu marido ainda é o pai. Fiquei arrasada e mais furiosa do que nunca. Conversei com advogados sobre negligência médica da clínica de fertilidade que usamos. Até que então, meu marido confessou que ele havia dormido com minha amiga, a nossa barriga de aluguel, em várias ocasiões durante o processo de tentativa de engravidá-la com nossos embriões. Isso significa que o que eu pensava ser nosso filho, concebido por fertilização in vitro e carregado por uma barriga de aluguel, na verdade não é meu filho e foi concebido da maneira tradicional, algo que eu nunca poderei fazer. Furiosa e destruída não descrevem como me sinto. Tenho tido crises de choro repetidas vezes por causa disso. Ele alega que nunca pensou que a gravidez poderia acontecer porque ele retirou antes de terminar. E sempre assumiu que ele era a razão das nossas dificuldades para conceber, tanto antes da minha histerectomia, quanto durante o processo de inseminação artificial com essa amiga. Senti uma traição tripla do que deveria ser meu marido, da minha amiga, e agora saber que meu filho nem é realmente meu. Tive uma raiva e um delírio tão intensos que saí de casa imediatamente e fiquei em um hotel por quase 1 semana antes de pedir aos meus pais para eu ficar com eles por um tempo. Admito que deixei a criança com meu futuro ex-marido. Agora estou entrando com o divórcio porque ele me traiu da pior maneira possível. Também cortei relações com minha amiga e me sinto com medo de confiar em qualquer pessoa agora.
Consultei meu advogado de família para ver como posso abrir mão dos meus direitos legais sobre essa criança, para não ter que enfrentar essa traição ou ter que pagar pensão alimentícia. Meu futuro ex-marido e a amiga barriga de aluguel admitem o erro e continuam se desculpando, mas também me chamaram de imatura e insensível por simplesmente desistir do meu filho assim. Meus pais também dizem que não posso simplesmente desistir de uma criança pela qual passei por tantos obstáculos legais e médicos. Quando eu disse a eles que me recuso a ficar em um casamento com um traidor e que prefiro adotar um dia com um parceiro melhor e mais confiável, eles também disseram que estou errada e que manter meus direitos parentais não é muito diferente de adotar diretamente. Eles dizem que não é o sangue que faz uma família. Eles apoiam o divórcio do meu marido traidor, mas continuam dizendo que estou cometendo um erro ao abrir mão dos meus direitos parentais. Alguns dos meus outros amigos concordam com o que estou fazendo, e alguns admitiram que não seriam fortes o suficiente para engolir o orgulho e cuidar de um filho de uma traição, ou ver lembranças diárias da traição da minha amiga barriga de aluguel toda vez que olhassem para o filho dela. Eu só quero um corte limpo e um novo começo. Também estou pensando em me mudar para outro estado. Será que eu sou a babaca por abrir mão dos meus direitos parentais no divórcio, porque uma criança pela qual paguei muito dinheiro para ter por meio de uma barriga de aluguel não é biologicamente minha, mas sim da barriga de aluguel? Respondendo a alguns comentários. Sobre o que o futuro ex-marido acha sobre isso? Ele acha que a maternidade biológica não deveria importar tanto, já que isso significa que eu finalmente estou realizando meu sonho de ser mãe. Ele diz que, se eu adotar um dia, ainda vou ter que criar uma criança que não é biologicamente minha. Ele lembrou do quão deprimida eu fiquei durante a infertilidade após minha histerectomia parcial, e como eu o deixei exausto porque estava obcecada em ter um filho. Ele alega que eu o afastei com minha obsessão por um bebê e que ele não conseguia mais lidar comigo. E foi por isso que começou a agir da forma que agiu. Ele também disse que eu não posso simplesmente virar as costas para uma criança quando já assinei toda a papelada legal, que é semelhante à papelada de adoção. E que o Estado não reconhece prontamente uma criança nascida de uma barriga de aluguel como sendo do casal, pois baseia-se na pessoa que deu à luz como a mãe legal até que os documentos sejam assinados, transferindo os direitos. Ele também afirmou que eu terei uma batalha difícil pela frente para tentar reverter isso. Como foi o processo na clínica de fertilidade? A clínica de fertilidade esteve envolvida apenas na extração dos óvulos, formação dos embriões e armazenamento dos óvulos e embriões. Outra prática médica utilizou os métodos de fertilização in vitro com a pessoa que eu pensei que seria nossa barriga de aluguel. A clínica não escolheu a barriga de aluguel para nós. Era uma amiga pessoal que concordou em fazer isso supostamente por bondade, já que ela já teve 2 filhos antes e sabia que poderia levar a gravidez adiante facilmente e não se importava de ficar grávida. Se tivéssemos passado por uma prática profissional de barriga de aluguel, haveria outras etapas envolvidas e eles teriam encontrado algumas opções de barrigas de aluguel para nós, mas os custos eram muito altos. E foi por isso que pulamos algumas etapas e economizamos muito dinheiro ao recorrer a uma amiga que pensávamos que poderíamos confiar. Agora, sinto que não posso confiar em ninguém. Nem sinto que poderia tentar a barriga de aluguel novamente no futuro, porque minha confiança nisso está quebrada. Sobre a amiga barriga de aluguel. Ela não é casada. Ela esteve com o ex por um longo tempo e teve 2 filhos com ele, mas não se casaram. Eles terminaram há cerca de 5 ou 6 anos. Sobre se a barriga de aluguel assinou os documentos legais sobre os direitos parentais. A única papelada que foi legalmente redigida foi para ela transferir os direitos parentais para nós, semelhante a uma adoção, no caso de já haver um acordo informal para adotar de alguém já conhecido pessoalmente. Estávamos tentando fazer isso da forma mais barata possível, porque não ganhamos muito dinheiro, e os custos que não podiam ser evitados eram altos o suficiente a ponto de eu ter tirado empréstimos do banco e depois pegado 2 empregos de meio período para ajudar a pagar esses empréstimos. Sobre não amar a criança, eu fico oscilando nessa questão. Cheguei a amá-lo, mas ao mesmo tempo me dá tanta raiva olhar para ele e ver a semelhança com a garota que deveria ser minha amiga. Mencionei antes que os olhos dele são castanhos.
Agora que sei a verdade, não paro de notar cada vez mais semelhanças. Me preocupo em descontar minha raiva nele. Com tudo o que está acontecendo, não sinto que eu seja a pessoa mais segura para estar perto dele agora. Atualização. 5 meses após a primeira postagem. Não estou ficando e não vou mais cuidar dele. Eu sequer tive a opção de escolher. E é por isso que fico repetindo para mim mesma que eu não deveria querer, que eu não devo me comparar a homens que passaram por algo parecido na paternidade e que preciso me manter distante do menino que eu achava que era meu. Não tenho mais nenhum direito legal, independente de qualquer coisa, porque ela lutou para ter o filho dela de volta. Na verdade, estou muito mais abalada por perder essa criança do que demonstrei na minha postagem, e percebo isso cada vez mais a cada dia que passa. A escolha não foi minha, e eu perdi. Quando escrevi que não queria ser a trouxa criando o filho de outra pessoa, foi mais um mecanismo de defesa do que qualquer outra coisa. No fim, ela ficou com o filho dela, ele me deixou e eu fiquei sem nada. E sim, é exatamente isso que tenho enfrentado nos últimos meses. Tenho poucos ou nenhum direito. Estou lidando com uma perda enorme. Minha melhor chance de continuar sendo a guardiã desse menino seria continuar com aquele traste de homem. Torcer para que ele me deixe ficar e aceitar dividir a guarda com aquela amiga traíra, enquanto continuo sendo a otária que paga a maior parte das contas para esse vagabundo desmotivado enquanto ele segue me traindo. E ainda descobri que essa não foi a única traição dele. Ele me enganou praticamente o tempo todo, durante todos os meses em que tentávamos, sem sucesso, ter um filho. Então, para quem acha que eu sou egoísta ou diz que fica com o sangue fervendo por minha causa, podem ir se ferrar, porque não me conhecem e não sabem a falta de escolha que eu realmente tive nessa história. Minha noiva, com quem vou me casar em 3 meses, está atualmente em uma viagem com seu melhor amigo e eu estou sozinho em casa. Para contextualizar, tivemos alguns problemas durante as festas de fim de ano. No dia de Ação de Graças, olhei por cima do ombro da minha noiva e vi que ela estava trocando mensagens com seu melhor amigo sobre nossa vida íntima. Quando mencionei isso, foi de forma meio brincalhona, mas deixei claro que me sentia desconfortável. Ela se fechou para mim. Me senti bastante abandonado naquele momento, pois ela instantaneamente voltou a conversar com o melhor amigo sobre isso, como vi novamente ao olhar por cima de seu ombro. Ela começou a conversa com: Aparentemente, o Josh está chateado por falarmos sobre sexo. Só para constar, Josh sou eu. Cerca de 20 minutos deitados na cama sem falar um com o outro, conversamos e ela disse que não faria isso novamente, agora que sabia que eu estava desconfortável com isso. Em setembro, ela havia discutido sobre ir a uma viagem para Las Vegas como uma viagem de casais. Iriam ela, eu, seu melhor amigo, que tem 29 anos, e a namorada dele, de 28 anos. Eu estava bem com isso e animado para ir. Tirei os dias apropriados de folga no trabalho e estava ansioso por isso. Mais tarde, ela disse que os preços das passagens aéreas estavam mais altos do que ela podia pagar. Ela trabalha na aviação, então tem mais conhecimento sobre isso do que eu. Então a viagem seria apenas ela com seu amigo. Isso foi antes do incidente no dia de Ação de Graças, então não vi problema. Avançando para a semana passada, eu disse a ela que me sentiria desconfortável com apenas ela e ele indo na viagem. Ela disse que não iria se eu me sentisse desconfortável com isso, mas eles já haviam reservado um quarto com 2 camas separadas e estabelecido regras. Eu não queria ser controlador. Então disse que eles deveriam ir na viagem, porque não queria que minha insegurança arruinasse a diversão deles. Agora que eles chegaram lá hoje, a realidade da situação caiu sobre mim. Contei à minha família sobre isso porque eles perceberam que eu estava chateado, e todos disseram que não se sentiriam confortáveis se estivessem na minha situação. Sei que eles irem na viagem foi parcialmente culpa minha, já que dei o aval. Só sinto que devo dizer a ela que não pode fazer isso novamente quando voltar, porque sei que se fosse o contrário, e eu fosse viajar sozinho com uma mulher, ela ficaria super chateada. Não tenho certeza do que fazer. Estou considerando adiar o casamento por causa disso. Minha família me disse para fazer uma postagem no Reddit para obter algumas opiniões, então aqui estou eu. Obrigado por lerem. Atualização, um pouco mais de 1 mês depois da primeira postagem. Recebi muitos comentários pedindo uma atualização nas respostas do meu último post,
E já passou tempo suficiente para que eu sinta que meu processo de luto está essencialmente encerrado. Além disso, algo aconteceu recentemente que me abriu os olhos. Gostaria de começar dizendo que aprecio todos os comentários que recebi no último post. Agradeço muito as percepções e isso me ajudou a perceber que eu estava em um relacionamento tóxico. Eu não sentia que podia contar a ela meus verdadeiros sentimentos, com medo de que ela ficasse chateada. Quando eu a chateava, ela frequentemente tinha um colapso completo e fazia uma cena de autopiedade. Essas crises de culpa me influenciavam a fazer coisas para agradá-la. Eu definitivamente tinha um papel nisso, e isso remonta à forma como fui tratado quando criança, e como desenvolvi um comportamento de agradar as pessoas como um mecanismo de enfrentamento. Mas havia muito naquele relacionamento que eu não deveria ter tolerado desde o início. Ela ficava estranha se eu tivesse alguma amiga, ou mesmo se eu estivesse apenas saindo com meu melhor amigo e sua namorada, o que é irônico, dadas as circunstâncias. Olhando para trás, havia sinais muito óbvios de que ela não se importava mais comigo. Ela constantemente me mostrava vídeos do TikTok em vez de passar um tempo de qualidade comigo. E quando não estava fazendo isso, estava trocando mensagens com o seu melhor amigo enquanto estava na cama ao meu lado. Ela me mandou mensagens e me ligou um dia antes do meu aniversário e me disse, entre outras coisas, que não deveríamos voltar a ficar juntos, o que não iríamos de qualquer maneira. E que o melhor amigo com quem ela viajou e sua namorada tinham terminado. Eu realmente não me importei com tudo isso, apenas me deixou com raiva. Fiquei chateado que, mesmo depois de um mês sem nos falar, ela teve a audácia de não considerar meus sentimentos como uma prioridade. Ela nunca pediu desculpas. Eu deixei meus sentimentos claros para ela. Claro, ela ficou na defensiva, dizendo que não gostava da minha agressividade passiva e que o autismo dela fazia com que ela não entendesse as dicas sociais. No final das contas, isso me confirmou que eu tinha tomado a decisão certa. Ela me pediu para tirar o post original, pois eu tinha contado a ela sobre sua existência em um momento de raiva. O post ainda está lá. Gostaria de dizer a todos que estão em um relacionamento tóxico: vocês valem mais do que o que estão recebendo. Vocês valem mais do que a consideração mínima. Vocês merecem estar rodeados de pessoas que os fazem felizes e os encorajam a crescer como pessoa, não alguém que drena sua energia e parece apenas tirar. Vocês não são responsáveis por como qualquer outra pessoa se sente. Amo todos vocês e estou pronto para começar este novo capítulo da minha vida. E essas foram as histórias de hoje. O que você faria se estivesse no lugar deles? Conta aqui nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião. Se você gostou de ouvir essas histórias e quer ouvir mais, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Porque aqui eu te conto, e você acredita? Se quiser. Muito obrigado por assistir e até mais.